Olá irmãos, Pai do Senhor, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. Eu já disse no outro vídeo, estamos gravando da minha casa devido à quarentena, mas o importante é a mensagem que Deus tem para vocês aqui. Eu queria dividir com vocês o texto base que está em Marcos 2,17. Como ele é muito curto, eu vou ler para vocês, que fala assim, Marcos 2,17, palavras de Jesus, quando ele diz assim: disse-lhe Jesus, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Irmãos, a mensagem de hoje fala de uma coisa, de uma doença que é considerada o mal do século, que é a depressão. É uma doença que não escolhe cor, não escolhe idade, classe social, não escolhe nada. Pode ser magro, pode ser mais gordinho, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser uma pessoa da América do Norte, da Austrália, pode ser de qualquer lugar. A depressão é uma doença que ela é caracterizada por um cansaço físico, emocional e mental. E muitas pessoas não aceitam a depressão como uma doença, e elas vão vivendo com aquilo até onde der, e muitas pessoas nem resolvem. Se você olhar, a depressão ela faz com que as pessoas percam os amigos, percam oportunidades e muitas vezes até a vida. Ela é caracterizada por várias coisas. A depressão, para você ter uma ideia, ela atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Ela deixa a pessoa incapaz de fazer as suas atividades corriqueiras. A depressão, ela traz consigo outras doenças. É uma doença psicossomática, ela começa na área emocional, na área mental e ela vai descendo para o corpo. Ela afeta muito mais as mulheres, que são mais sensíveis do que os homens. E a depressão muitas vezes leva ao suicídio. Se você olhar a depressão, ela tem vários tipos. Tem a depressão que ela é interna, ela vem decorrente de fatores do próprio organismo, e a depressão externa, que vem decorrente de fatores da nossa vida, perdas, traumas, perspectivas que não foram alcançadas, frustrações e até mesmo pecado. A depressão, ela tem vários sintomas e ela fica um pouco mais fácil de você diagnosticar. Pessoas com depressão, elas se sentem tristes, elas se sentem ansiosas, pessimistas contra as coisas da vida, a pessoa se sente sem esperança, fadigada, um humor abalado, sempre de mau humor, ela se sente culpada e inútil, ela acha que não serve para nada, a pessoa não tem mais vontade de namorar, a pessoa tem insônia, muitas têm apetite exagerado e outras têm falta de apetite. É uma preocupação com qualquer coisinha, a pessoa está preocupada tentando resolver. Agora, há uma pergunta simples: e quais os sintomas da depressão no cristão e no crente? São diferentes? Não, são exatamente os mesmos. O cristão e o crente, o salvo, é uma pessoa igual. A diferença no cristão é que ela vai afetar a área espiritual. A pessoa não vai querer mais orar, a pessoa não vai querer mais ir para a igreja, não vai querer mais ir para ler a Bíblia, a pessoa não vai querer ter aquela comunhão com os irmãos, encontrar, perguntar como está, querer ajudar. Essa é a diferença. E muitos cristãos fazem uma coisa muito errada. Em vez de entender que é uma doença, elas colocam a culpa no diabo. Não, o culpado é o diabo, a pessoa está endemoniada e não é nada disso. Depressão, ela é uma doença e temos que ajudar, temos que buscar ajuda médica, temos que buscar um profissional da saúde. Ah, mas de onde você tirou isso? Da própria leitura, o próprio Jesus falou. Quem necessita de médicos são os doentes. Depressão é uma doença, tem que buscar ajuda. E isso não tem nada a ver com o demônio e não tem nada a ver com falta de fé. Pode pensar, porque se fosse um problema espiritual, era só você pegar uma pessoa que não tem depressão, orar e a pessoa estaria curada. Então é isso, doença tem que cuidar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço trabalho voluntário num hospital e foi difícil conseguir esse trabalho voluntário lá. Por quê? Porque as pessoas que iam fazer o trabalho voluntário, elas oravam pelos doentes, que é o certo, tem que orar e interceder. Só que elas falavam que os doentes estavam curados, sem eles estarem. E muitos deles morreram. Então, a doença tem que ser tratada por um profissional da área da saúde. E ele que dá o diagnóstico, e ele que fala se está curado ou não está curado. Irmãos, entenda uma coisa, Jesus pode curar qualquer doença, mas não é toda doença que ele vai curar. Outra coisa, Jesus levantou os médicos para isso, levantou os profissionais dessa área. E entenda uma coisa, procura um médico. Ah, mas espera aí, eu vou procurar um médico e os outros, o que vão falar de mim? Vão falar de mim na igreja, que eu estou doente, que eu sou louco, que não interessa o que os outros vão falar. Meus irmãos, não interessa o que as pessoas vão pensar de você. Quem paga as suas contas
é você, é a sua saúde que está em jogo, é a sua saúde que está em risco. A depressão, irmãos, muitas vezes, ela começa devagar e ela pode ficar crônica. Uma depressão crônica é aquela que ela vem todo dia, ela está todo dia com você. Ela é uma depressão corriqueira, é uma depressão permanente, cotidiana. A depressão muitas vezes ela é habitual e isso é muito perigoso. Agora vamos pegar alguns exemplos na Bíblia para a conversa ficar com um pouco mais de conteúdo. Salmo 42. A palavra fala que o salmista está falando, ele fala assim, que ele chorava constantemente, sintoma de depressão. E ele falava assim, Deus, onde está você? Não te vejo, cadê o Senhor, meu Deus? Ele fala assim, a minha alma anda deprimida, depressão. Fala assim, por que Deus se esqueceu de mim? Cadê você? Não lembra mais de mim, Senhor? E aí ele fala assim, os meus inimigos têm se afrontado, estão contra mim. E só que é interessante que no final do Salmo 42, o salmista, ele tem uma reação. Ele reage quando ele faz uma introspecção, ele faz uma reflexão, ele considera o que está acontecendo e ele muda. O salmista no verso 11, ele mesmo fala, ele fala para ele mesmo assim, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele fala assim, espere em Deus. Ele fala para ele mesmo, espere em Deus, pois ainda o louvarei. O qual é a salvação da minha face e é o meu Deus. O próprio salmista fala isso. Outro exemplo bem conhecido, profeta Jonas. O profeta Jonas uma vez ficou tão deprimido que ele fala para Deus, Senhor, eu quero morrer. Jonas estava deprimido por causa de um problema, de uma atitude causada por ele mesmo. Não foi um fator da cabeça dele, não foi um fator externo. Ele mesmo fez uma coisa, teve uma atitude que causou essa depressão. A palavra fala aqui que Jonas conhecia Deus, mas os seus propósitos não estavam no coração dele. Jonas não amava os seus inimigos, Jonas não queria a salvação dos seus inimigos. Por isso que ele ficou chateado e deprimido. Irmãos, temos que falar para Deus os nossos problemas. Aí você pode até perguntar, mas espera aí, Deus não sabe tudo? Deus não sabe tudo? Deus não é onisciente? Deus é onisciente, Deus sabe tudo, mas Ele quer nos ouvir. E é fácil você comprovar isso. É só você ver Filipenses 4, 6 e 7, quando ele fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graça. O seu problema, a sua demanda tem que ser conhecido por Deus através da sua oração. E aí ele fala assim no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Fala com Deus, irmãos. Fala tudo para Deus. Chama Deus no sofá, na cadeira, no seu quarto, no cantinho. Fala, Senhor, é isso que eu estou passando. Vai para o quarto de guerra, guerreia com Deus. Chama Ele, mostra o que está acontecendo. Não deixa nada para depois. Fala tudo o que está acontecendo. Se você pegar o Salmo 116, o salmista fala isso. Deixa eu abrir ele aqui para você ver. Salmo 116, ele começa de trás para frente. Ele fala assim no verso 1 e no verso 2. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz na minha angústia. Verso 2 fala assim, por que inclinou a mim os seus ouvidos, por quanto invocarei enquanto viver. Agora lê do 3 para frente. Ele mostra a depressão, as angústias que ele tinha, mas ele mostra que depois o Senhor entrou com uma providência. O Senhor escutou a voz e a oração dele. Irmãos, na minha opinião, o melhor exemplo, para a gente terminar a mensagem aqui, é o exemplo de Elias, quando fala de depressão. Vamos falar um pouco de Elias. Depois você vai ler em 1 Reis, 19, verso 4 e verso 5. Depois você vai lá e lê. A palavra fala que Elias, ele se isola. Uma característica da pessoa com depressão é que ele ficar sozinho. A palavra fala que ele pede a morte, está totalmente desanimado. A palavra e essa passagem mostra que mostra a frustração dele, porque ele fala assim, não sou melhor do que os meus pais. E Elias vai dormir. Tudo isso aconteceu, irmãos, por uma simples palavra. Ele foi ameaçado de morte por Jezabel. Uma palavra, uma ameaça de morte, desencadeou todo o processo de depressão em Elias. Não foi nada externo, não foi nada. Ele tinha acabado de fazer milagres e maravilhas, mas uma palavra desencadeou tudo. Ele não estava preparado para ouvir aquela palavra. A Bíblia diz que depois
ele vai, pede a morte, ele vai deitar e Deus ele manda um anjo. E aí o anjo conversa com ele, ele explica as coisas, ele dá comida para Elias, Deus dá a comida, depois o próprio Deus fala com ele, e Elias desabafa, ele fala, ó Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e vai falando, fala uma vez, depois fala de novo. Elias põe tudo para fora, Elias expõe todas as suas decepções com o que estava acontecendo, Elias mostra suas desilusões, os seus desapontamentos, e depois que ele fala tudo, vem a resposta de Deus. Deus fala assim, ô Elias, eu escutei tudo, agora você que tem que me escutar. Presta atenção, Elias. Olha, eu vou te falar uma coisa, não é só você que tem problema. Tem mais 7.000 profetas orando para mim. Tem mais 7.000 profetas que não dobraram o seu joelho para Baal. Muitas pessoas, irmãos, pensam que o problema dela é o pior do mundo, quando tem pessoas com uma situação muito pior. Muitas pessoas sofrendo mais que você, mais que essa pessoa com depressão. Mas a pessoa com depressão, ela acha que ela o problema maior é dela. Ela é a coitada, ela não tem jeito e acabou, e assim. E Deus mostra nessa passagem que enquanto ele estava achando que ele era o único problema, tinha mais gente também fazendo a parte deles. Deus aqui no verso 11 e verso 12 mostra o que ele podia fazer. Vou ler para vocês aqui. Verso 11 e verso 12 de Reis 19, quando fala assim, ó, verso 11, disse-lhe Deus, vem para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor, pois ele vai lhe passar então um grande e forte vento, fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois de um vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e suave. Deus mostrou o que ele podia fazer. Deus mostrou que todo o poder era dele, que ele tinha a solução, desde romper, de quebrar as rochas, só com o vento, com o terremoto, e também podia vir com uma voz calma e suave. Irmãos, Paulo aos Filipenses tem uma resposta para isso, porque muitas vezes a depressão é advinda de uma coisa que se passou, não do fator do momento, mas uma coisa do passado. E Paulo fala assim aos Filipenses, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo que é Jesus. Irmãos, o cristão, o crente, o salvo, tem que entender que as coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. O passado ficou no passado. Vamos para a frente, vamos caminhar para o nosso alvo que é Jesus. Salmo 37, 39 fala assim, ó, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Salmo 40, 1 diz assim, ó, coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Irmãos, a palavra de quem está, a palavra para quem está com depressão, tem que ser palavras de ânimo, tem que animar a pessoa, tem que impulsioná-la para frente, você tem que motivar, valorizar essa pessoa, mostrar ousadia, falar que ele vai vencer, ele vai passar por aquilo. Salmo 50, 15 fala assim, ó, invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Irmãos, Isaías 49, 15, 16, eu já dei esse exemplo em outra mensagem, fala a Bíblia que uma mãe pode se esquecer do filho que levou no ventre. Uma mãe pode esquecer do filho que amamentou, mas Deus não esquece de você, não esquece de ninguém. A palavra fala que o seu nome, o meu nome, está escrito na palma da mão de Deus, está continuamente na sua presença. Entenda uma coisa, irmãos, Deus não se esqueceu de você. Deus, ele sabe tudo a seu respeito, Deus sabe tudo a meu respeito. Deus entende tudo que está se passando na sua vida e na minha vida. Ele tem a saída. Deus, ele tem todas as respostas que a gente precisa. Amém? Fica essa palavra neste dia de hoje. Eu peço para os irmãos se inscreverem, ativar o sininho, peço para os irmãos divulgarem, e eu agradeço a oportunidade de chegar até a tua casa. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o nosso Brasil, e até a próxima, se Jesus não voltar, até lá.